bom dia, meu povo lindo, tudo bom? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Estamos aqui para mais um vídeo, uma série de meditação, buscar as coisas do alto, de um livro maravilhoso do Padre Léo. Muitas pessoas já podem ter lido esse livro, mas eu vou meditar com ele alguns dias aqui com vocês. E eu espero que vocês mergulhem junto comigo nessa meditação, que nós possamos fazer a vontade de Deus assim como Ele nos pede, né? Hoje, a primeira leitura, o Evangelho, o Salmo de hoje, nos fala claramente que nós precisamos ser, né, obedientes a Deus, que Deus mandou o seu Filho para nos salvar e não para nos condenar, né? Então, que nós possamos fazer aquilo que Deus nos ensina. Todos os dias, ler a nossa leitura diária, né? E além de meditá-la, também aprender um pouco mais aqui. Tenho muito a aprender, né? Espero poder compartilhar um pouco com vocês e aprender também com vocês. Não se esqueçam de dar o like, de dar a curtida, de fazer o seu comentário e de compartilhar com mais pessoas, né? Essa série de meditação que nós vamos fazer. Eu vou ler um pouquinho, uma parte aqui para vocês e depois nós vamos meditar e orar, né? Nessa meditação, nesse capítulo de hoje, tá bom? Não te detenhas. Essa ordem que Deus deu a Lote é também uma ordem que Ele continuamente dá a cada um. Neste capítulo, nesse pedaço, Deus nos fala que nós não podemos viver olhando para o passado, que nós não podemos viver olhando para as coisas que ficou para trás. Que muitas vezes nós fazemos uma tempestade com um problema e que na metade ele só era metade do copo de água. Então que nós precisamos refletir sobre tudo o que acontece na nossa vida. O passado, por melhor ou pior que tenha sido, ele não volta. Como a planície que se alaga, nossa vida também acaba sendo alagada pelos problemas, quando damos a eles a importância maior do que realmente tem. Então tem muita gente hoje sofrendo com problemas, com desafios. Eu acredito que todas as pessoas que estão vivas, que estão nessa vida, também passam por problemas, por dificuldades e por desafios. Mas nós precisamos passar todos esses desafios com um pouco mais de tranquilidade, com a certeza que Deus está conosco e não dá tanto poder a esse problema. Quanto mais poder nós damos a ele, mais ele se torna maior. Todo rio nasce como uma meta, chegar ao mar. Mas quando o rio para de correr em direção ao mar e começa a voltar atrás, ele causa alagamentos e enchentes. O rio parado é sinal de estragos nos campos e nas cidades. O mesmo acontece conosco. Por isso, além de não olhar para trás, é preciso não se deter, não parar, não estacionar. A vida é dinâmica. O Espírito Santo é movido. Você sabe tudo. Você acha que a sua empresa é melhor, que o seu casamento é o melhor, que a sua vida é melhor, e aí você se acomoda e acha que não precisa melhorar. E aí é onde as coisas acontecem. Outro grande perigo é a preguiça, que gera falta de garra. No mundo das coisas fáceis, criamos pessoas enfraquecidas, em determinação, sem origem para lutar, sem coragem para lutar, sem garra e sem uma meta na vida. Então que nós possamos ser pessoas ousadas, pessoas de fé, de ânimo, de coragem, porque senão, como nós vamos ter determinação? Como nós vamos ter coragem? Como nós vamos ter meta para a nossa vida? As pessoas procuram emprego, mas não querem trabalho. Quanto mais fácil, melhor. Só que isso acaba transformando o ser humano num fantoche, sem vontade, sem espírito de luta. Em pouco tempo, quem se deixa levar pela lei do menor esforço acabará se decepcionando, pois a vida é dura, principalmente com quem é mole. Olha que frase, hein? Daí surgem as pessoas que só sabem reclamar da vida. São amargas, sempre pessimistas, saudosas e de um passado que não pode voltar. Então que nós possamos ser pessoas ao contrário, gente, pessoas de garra, pessoas de determinação, pessoas que lutam, pessoas com objetivos, pessoas com fé em Deus, porque senão nós vamos ficar frustrados, achando que tudo na vida é fácil. E não é, tudo requer determinação, tudo requer coragem, força para lutar, seja pelo teu casamento, né? Nós precisamos entender que nós somos maior do que Ele, porque nós temos um Deus grandioso, um Deus que nos ama, que nos cura e nos liberta.
Essa atitude de alimento pela acomodação, que muitas vezes é vista como um valor. Pessoa acomodada é considerada uma pessoa boa, que aceita tudo. É uma coitada, não tem boca para nada. Isso não é qualidade. Jesus disse que o reino dos céus é dos violentos. Creio que seja este grande sentido dessa revolucionária palavra de Jesus. É preciso lutar com garra para se conquistar o reino de Deus. Então, uma pessoa hoje que não tem garra, que não luta pelos seus objetivos, é uma pessoa fraca. E Deus nos diz que o céu é de pessoas violentas, de pessoas que lutam, de pessoas que buscam, de que acreditam que Deus já fez tudo pra gente. Ele já deu a semente, então a gente precisa agora é plantar. Então o que você está plantando? O que o teu coração está plantando? Ele está te minando, né? A tua acomodação, a tua preguiça. Eu quero mudar de vida, mas eu não quero ter que fazer nada. Eu quero ter uma situação de vida melhor, mas eu tenho medo de enfrentar, medo de buscar uma coisa nova. O reino de Deus deve ser nossa grande meta. Quem não tem uma meta definida para em qualquer obstáculo, quem não sabe para onde vai, é o porquê da sua caminhada, não chega a lugar nenhum. Né? A tua acomodação, a tua preguiça. Eu quero mudar de vida, mas eu não quero ter que fazer nada. Eu quero ter uma situação de vida melhor, mas eu tenho medo de enfrentar, medo de buscar uma coisa nova. O reino de Deus deve ser nossa grande meta. Quem não tem uma meta definida para em qualquer obstáculo, quem não sabe para onde vai, é o porquê da sua caminhada, não chega a lugar nenhum. O mesmo ocorre com quem persegue duas metas ao mesmo tempo, não atingirá nenhuma e a outra se perderá. A acomodação gera isolamento. O acomodado não consegue viver em comunidade. Ele vive da comodidade. Cada um em seu cômodo. Ninguém invade o espaço do outro. Essa é a política da boa vizinhança. Ninguém invade o espaço do outro. Essa é a política da boa vizinhança que gera a morte dos ideais. Quem não tem ideal deixa-se levar por qualquer coisa. É folha atingida pelo vento. Então nós precisamos também compartilhar os nossos objetivos e nossos ideais. Tudo que a gente aprende, a gente precisa compartilhar com o outro. A gente cresce junto, a gente vence junto, né? É um compartilhando com o outro. Hoje a boa vizinhança é cada um na sua casa, cada um vivendo a sua vida, ninguém quer saber de ninguém, né? Essa política de boa vizinhança gerada pela comodidade gesta as pessoas fechadas a si mesmo, com medo de incomodar a pessoa. Então, a gente não podemos viver nas limitações pessoais. Nós precisamos se abrir, nós precisamos ser melhores, nós precisamos ser humilde, ter a humildade. E ser humilde, gente, tá além de muita coisa que a gente precisa aprender. Eu estava ouvindo uma pregação do Frei Gilson esses dias, né, falando sobre a humildade. Então, a humildade, ela engloba muita coisa. Tem gente que se acha humilde, mas na verdade quer ser o dono da verdade, quer impor a verdade para as pessoas. Ser humilde é ser como Jesus foi mesmo, né? A pessoa te humilhar e você orar por ela e deixar Deus honrar você, é deixar Deus curar as suas limitações, é deixar Deus agir na sua verdade, é Deus exaltar realmente os humilhados. A acomodação é uma das conquistas do encardido. Seu grande projeto é fazer com que o ser humano se pense pequeno, fraco, dependente de coisas, de pessoas, de cargos e de posições sociais. Isso é uma grande coisa que hoje o inimigo tem colocado no coração das pessoas. Eu preciso ter para ser. E as pessoas acabam perdendo a sua essência. E não é esse o caminho. O ser humano é chamado a ser grande. No projeto de Deus, o ser humano foi criado para ser o Senhor da natureza e de todas as coisas deste mundo. E por que você está vivendo aí uma mediocridade, vivendo com pouco? Por que você não está crescendo e não está expandindo? Deus nos criou parceiros, mas nos criou como parceiros. Gente, né? No projeto, Deus, o ser humano foi criado para ser o Senhor da natureza de todas as coisas deste mundo. Então, tudo que Deus podia fazer por você, Ele já fez. Então, agora, para que a graça de Deus aconteça,
Ele precisa encontrar um espírito batalhador para que os milagres aconteçam. Você tem que fazer a sua parte, né? Que Deus, a dele, já fez. Ele faz por nós e já fez. Na grande parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, versículo 14, um dos servos ganhou um talento e o enterrou. Depois veio com a desculpa esfarrapada que teve medo. Mas o Senhor não aceitou essa desculpa e o medroso acabou perdendo até mesmo esse talento. Quem não multiplica seus dons acabará perdendo tudo. É preciso frutificar os dons. Não podemos nos acomodar nunca. E em outra versão dessa mesma parábola do Evangelho, em Lucas capítulo 19, de 11 a 28, um senhor chamou 10 servos e deu-lhes 10 minas, dizendo: negociai. Quando voltou o senhor, chegou a hora de prestar contas. Somente 3 servos se apresentaram. Dos outros 7, não se fala nada, e do terceiro se diz o mesmo. Na tradução de São Mateus, não há desculpas para quem não frutifica seus dons. Esse é um eterno derrotado. A vida não é fácil, o ser humano nasceu para se superar e superar os obstáculos. O ser humano nasceu para crescer e crescer muito, e isso é possível na medida que aprende a partilhar seus dons e talentos. Se você estiver guardando seus dons e talentos escondidos para você, você não vai crescer e não vai prosperar. Quem não partilha seus dons acaba morrendo de fome e na miséria. O menino chegou para o mestre e perguntou: mestre, qual a grande diferença entre o céu e o inferno? Nenhuma. Como nenhuma? Então, por que lutar para ir para o céu? E por que lutar para ir para o inferno? Vamos fazer uma comparação para você? Qual é a coisa mais importante deste mundo? Para mim, é uma panela cheia de arroz. E o mestre disse ainda: o céu e o inferno são os lugares que têm essas duas panelas de arroz. Então, qual é a diferença? Filhos, quando a gente morre, a medida do nosso caixão é usada como modelo para fazer o cabo da colher eterna. Cabo da colher eterna. Conforme o tamanho da pessoa, se faz o cabo da colher. E esse cabo é grudado em sua mão e com uma cola especial nunca mais sai. E no inferno, essa é a tristeza, porque existe aquele panelão de arroz. E a pessoa tenta comer o arroz com uma colher, com 2 metros de cabo. E as pessoas têm outro trato o outro. Essa é a visão do mundo. As pessoas que se detêm na planície transformam a panela de arroz em inferno, onde todos têm dons, cada um recebeu muitos dons, mas está querendo os dons só para si. E todos aqueles dons que queremos para nós mesmos acabam morrendo. É preciso aprender a partilhar. Um precisa tratar o outro. Olha que coisa mais linda, né, gente, que Deus nos deixa. O marido precisa esticar seu braço nessa panela do amor de Deus e levar amor, misericórdia e ternura para sua esposa. A esposa precisa esticar essa mão, seu coração, enquanto amamos o coração, alonga os braços para ir ao encontro do outro. É preciso partilhar os dons, é preciso dinamizar. Para quem só pensa em si, só resta somente a estagnação. 2 rapazes mostram na mesma fazenda quando o pai morreu. O que era solteiro ficou morando na casa do pai, que o pai morava. O casado morava na casa do lado. Eles tinham uma plantação imensa de arroz, um celeiro em comum e combinaram de trabalhar juntos e dividir tudo. Colheram dezenas de sacos de arroz, metade para um, metade para o outro. E assim fizeram 2 celeiros. Fizeram uma boa colheita e estavam com os depósitos cheios. No final da tarde, o irmão solteiro começou a pensar que aquela divisão, a partir daquele dia, fizeram um único celeiro. Peça ao Senhor a graça de fazer a experiência do amor infinito, que cura, que restaura, que transforma a sua história. Também me emociono, gente, porque é isso que a gente precisa fazer hoje nesse mundo. Também pensar no outro, também se colocar no lugar do outro, também ajudar as pessoas, porque quando eu desisto de mim, quando eu desisto do meu trabalho, quando eu desisto das minhas metas,
Quando eu desisto daquilo que Deus colocou na minha vida, é como se eu estivesse desistindo de tudo, né? De ajudar o outro, de compartilhar com o outro, né? Então, que nós possamos, né? Ser como esses dois irmãos. Um pensar no outro, não ser egoísta, não, eu quero mais porque aquele já tem, eu quero mais porque ele já tem, não, ele tem família, eu sou sozinho, por que ele vai comer mais? Não, ele falou assim, não, ele precisa de mais, né? Hoje o mundo pensaria ao contrário, eu sou sozinho porque ele tem que ter menos, e o outro, ele é sozinho, ele tem que ter menos, ou o outro, né? Não pensar no outro, e um irmão pensou no outro, né? Que coisa mais linda, gente. Que os irmãos sejam criados assim, com muito amor um pelo outro, um pensando no outro, um compartilhar com o outro, para crescerem junto, né? E a partir daquele dia que eles se encontraram, eles fizeram um só celeiro para os dois, sem repartir, né? E hoje os irmãos brigam por causa de herança, famílias se perdem por causa de herança, ao invés de sermos irmãos e fazer a vontade de Deus, né? Esse livro, fazer a vontade de Deus, né? Esse livro que eu tô compartilhando com vocês, vai ter algumas séries, né? É Buscar as Coisas do Alto, depois se vocês quiserem comprar e adquirir, do querido e saudoso Padre Léo, né? Tudo que eu disse aqui para vocês, talvez não seja nada de novo, nada de novidade, mas hoje Deus vem falar para você, novamente, que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança e deu o melhor que Ele podia para o homem. Mas a acomodação, se você continuar deixando o inimigo, né? O encardido, como dizia o Padre Léo, atacar a sua vida, você vai continuar sendo uma pessoa preguiçosa, uma pessoa mesquinha, egoísta, e não vai buscar os seus ideais, e ainda vai impedir outras pessoas que buscam os ideais, olhando para ela e dizendo, ela tem sorte, né? E eu não. Mas Deus os ama iguais. Eu convido você a rezar comigo agora, né? Meditando nessa oração, pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus, Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu não quero olhar mais para trás. Nesse momento, tomo a decisão de não ficar mais parado na planície. Senhor, tenho sido essa pessoa amarga, porque só penso em mim mesmo. Ensina-me a partilhar, Senhor. Ensina-me a frutificar os dons que o Senhor mesmo me deu. Eu não quero mais ficar atolado na planície do pecado. Nós possamos nos deixar todos os dias ser guiados por Ti, Senhor. Se você gostou desse momento de meditação, você deixa o seu like, você compartilha e deixa o agir de Deus no seu coração e na vida das outras pessoas. Deixa Deus curar as suas feridas. Deixa Deus curar todos os seus traumas. Deixa Deus curar toda a tua carência. Deixa Deus curar o teu orgulho, a tua arrogância, a tua preguiça. Deixa Jesus curar tudo que não é dele no teu coração, para que ele possa entrar, para que ele possa penetrar profundamente no teu coração, na tua alma, na tua essência. Que você possa ser, assim como você é a imagem e semelhança de Deus, também nas suas atitudes, nas suas ações. Você não precisa ser assim. O que aconteceu na sua vida no passado não importa. O que importa é daqui para frente. Você pode mudar, você pode ser melhor. Deus é contigo. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Uma abençoada semana, cheio do amor, do sangue poderoso do Senhor derramado na cruz. Que Ele te lave, que Ele te cure, que Ele te liberte, que Ele te dê forças, para que você possa ser uma nova criatura, para que você possa crer nesse Deus do impossível, que você possa crer em tudo que Ele fez e faz
por mim e por você. Não desista de você, não desista da sua vida. Lute, enfrente os seus desafios com fé, com o joelho no chão, com oração. Que você nasceu para ser um vencedor, você nasceu para ser uma vencedora. Creia nisso todos os dias e transborde na vida das pessoas. Compartilhe aquilo que você tem de bom, de melhor para as pessoas. E creia e acredite, Jesus te ama. Ele morreu na cruz por mim e por você. Deus nos ama, tudo que Ele fez. E nos criou por amor, nos fez por amor, nos deu seu Filho por amor. Tudo que Ele quer de nós é a nossa conversão, é a nossa volta para Ele, de tudo que Ele fez e faz por nós. Beijo, cheio de paz, do amor de Deus.